Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos e todas. Estamos acompanhando, você que está aqui nessa noite, você que está na sua casa. Nós possamos nesse momento curvar nossa cabeça e abrir completamente o nosso coração diante do Senhor. É uma noite na qual nós iremos iniciar bendizendo e exaltando o nome do nosso Deus, aquele que é merecedor de todo louvor e toda adoração. Então neste momento curva a tua cabeça, aproveita este momento. Reserve esse momento, um momento de qualidade para o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia e graça dura para todo sempre. Deus, nós te louvamos, Pai. Rendemos graças ao único nome merecedor de todo nome. Bendizemos a Ti, Senhor. Rendemos louvores ao Senhor. Toma, Senhor, nosso coração como uma oferta viva em Teu altar. Pedimos a Tua bênção sobre a cada um que está nos acompanhando neste momento, aqueles que se encontram aqui nessa noite na Tua casa. Deus, queremos nesta noite nos entregar completamente diante de Ti e declarar a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua autoridade, a Tua santidade nessa noite, através das canções. Ó Deus, declarar os Teus feitos, Senhor, e quem Tu és para nós. Obrigado, Jesus. Guarda os nossos corações e as nossas mentes, que também nessa noite possa ser uma noite de aprendizado, Deus, e que a Tua palavra possa, ó Deus, ser implantada e colocada em prática todos os dias das nossas vidas, nos mínimos detalhes e nos grandes detalhes. Cremos que o Senhor tem cuidado de nós, Pai, pois nós bem sabemos da luta de cada um dos nossos irmãos, às vezes a dificuldade, muitas vezes de estar aqui, mas Deus, Tu és aquele que nos recompensa da melhor forma possível. Basta nós colocarmos, Senhor, como o Senhor mesmo disse na Sua palavra, colocar em primeiro lugar, em prioridade. Honre o reino, o meu reino e a minha justiça, pois as demais coisas, as coisas do qual nós precisamos e necessitamos, de fato o Senhor com certeza nos dará e não nos deixará faltar nada. Então nós Te louvamos essa noite, queremos render graças e louvores ao Teu nome. Isso é que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém nessa noite, glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Onde você estiver, dá um sorriso aí para a pessoa que está perto de você. Se você estiver em casa aí, sai do teu lugar e dá um abraço aí no teu familiar, na pessoa que está próxima a ti. E que você possa junto conosco adorar ao Senhor, ser abençoado também e alcançado pela palavra que será compartilhada e ministrada nessa noite. Vamos declarar que Ele é exaltado sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Adore ao Senhor, Ele é exaltado. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado Teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o Seu nome. Louvarei. Ele é o
Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Declare conosco, Ele é o Senhor, as vozes. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Aleluia, Jesus, que tu possa fluir em nossos corações, Senhor. Aqui, Senhor, na igreja, em cada casa, em cada lugar que o Senhor está, Senhor. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu se faz presente, Senhor. Flui em mim, Senhor, a tua graça. Flui em mim, Senhor, o teu amor, teu amor. Flui em mim, Senhor, a tua vida. Flui em mim, Senhor, o teu perdão. Flui em mim, Senhor. Flui em mim, Senhor, a tua graça. Flui em mim, Senhor, o teu amor, teu amor. Flui em mim, Senhor, a tua vida. Flui em mim, Senhor, o teu perdão. Para te adorar, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Flui em mim, Senhor, a tua graça. Flui em mim, Senhor, o teu amor, teu amor. Flui em mim, Senhor, a tua vida. Flui em mim, Senhor, o teu perdão. Para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. você pode declarar para te adorar. Para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Senhor da minha vida. Aleluia. Do alto
que virá o teu socorro. O nosso socorro vem do Senhor realmente, que fez os céus e a terra. E Deus é o teu refúgio, Deus é a tua fortaleza. Deus é o teu socorro bem presente naquela hora terrível de angústia. Mesmo na dor, mesmo na luta, mesmo na adversidade, até você em casa que perdeu um ente querido para o Covid, o Senhor está com você, cuidando de você. Seja tocado em nome de Jesus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Oh, aleluia, Jesus. Tu és a nossa força, tu és a nossa rocha em quem confiamos. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Quando as minhas forças se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei em teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então olharei pra ti e na promessa que fez a mim. Cante e declare ao Senhor. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és o meu Deus. Tu és a nossa fortaleza, Jesus. Tu és a nossa força. Aleluia. Fique de pé nessa noite e adore conosco assim. Meu
Meu Jesus maravilhoso és, inspiração. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor. Você crê nisso? Há um segredo no teu coração. Oh, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está no meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o coração, pois o que chora aos pés da cruz clama em nome de Jesus. Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando, adora Ele, siga em frente, eu sei que posso firme nas promessas do nosso Deus. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, e mesmo quando, graça e luz. e mesmo quando eu As minhas lágrimas para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Glória a Jesus, no Senhor encontramos graça, encontramos misericórdia. E você e eu, nós temos tantos e tantos motivos para agradecer ao Senhor. Talvez você esteja na sua casa com a sua família, bem em saúde. Você teve a disposição de vir até aqui nessa noite também à casa do Senhor. E em tudo o Senhor tem cuidado e livrado. Tem zelado pelos seus filhos. Então, como forma de gratidão, vamos declarar nessa canção: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu amor, que me faz crescer e que me faz me manter firme te servindo, Senhor. Amém?
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Com alegria, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Todos juntos. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Declare com alegria, Pela fé, com gratidão a Ele. eu não paro, eu não desisto. O que Ele fez nas nossas vidas, diga. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Você não se esqueceu. você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória A força e o louvor a Deus. e o lega suas mãos a Ele. E com alegria louvemos ao nome do Senhor. A honra, a honra. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer eu te pertenço, Você mudou a minha história, diga. Você mudou. a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. Pra finalizar, eu queria só os adoradores, só as vozes. Diga a honra. A honra. Pega suas mãos a Ele nessa noite e adore ao Senhor, ao merecedor de todo louvor e toda adoração. Só as vozes mais uma vez, bem alto, bem forte. A honra a Ti, Senhor, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Deus, eu ouço a Oferta, o tua dízimo. voz chamando o meu nome. Para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter da tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O
pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Glória a Deus. Deus abençoe a todos nessa noite em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos nessa quinta-feira à noite, adorando o nosso Deus. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, orar pelo povo de Deus que está aqui, por você que está aí na sua casa. A palavra de Deus, ela nos adverte que os últimos dias seriam dias difíceis. Difícil da alegria, do vigor, da força, né, de participar das coisas de Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos nessa noite render graças, louvores, te dizer, meu Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos na tua casa. Pedimos, Deus, a tua bênção de uma maneira pessoal em cada um dos teus filhos, dos teus servos, Deus. Tanto os que se encontram aqui, como também, Deus, aqueles que estão sendo alcançados nos seus lares, Senhor. Onde tiver luta, onde tiver, meu Deus, um desejo no coração, Deus, pela justiça, Deus, pela salvação, Deus, de um ente querido, Deus, qualquer luta, Deus, financeira ou de enfermidade, pedimos, Deus, que a tua boa mão nessa noite possa salvar, possa curar, meu Deus, possa restaurar, Senhor, renovar as forças, os ânimos. Recebe, Deus, o que foi trazido, Deus, à tua casa como oferta, Deus, de corações gratos, Senhor. Que tudo isso, Senhor, seja utilizado para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Está conosco o nosso irmão Herbert e nosso irmão Simonassi, e nós estamos conversando, falando, estudando sobre perdão, né? É algo que faz parte e é necessário. Onde tiver 2 ou 3 já tem problema, né? É tanto que Jesus manda que a gente se reúna em nome dele, né? É por isso que Paulo diz, só quando vocês se juntarem, tem um salmo, né, tem um cântico, né, tem profecias, porque na verdade nós não somos fáceis, né? São pessoas que, principalmente o brasileiro, né? Diz que o brasileiro é o único bicho da face da terra que diz que vai, mas não vai. Você convida, ele diz, eu vou, né? Às vezes está com fome, estou não, né? Diz que o brasileiro ele fala muito o contrário, né? E também nós temos facilidade às vezes de entrar na vida dos outros, principalmente quando a pessoa não está presente, né? Então nós somos às vezes causadores aí de muitas mágoas, muitas tristezas, né, nas vidas. Por isso que o perdão ele é essencial, né? E Jesus disse que era 7, Jesus disse, não, meu amigo, é só 70, toda vez, toda hora, todo momento. Meu irmão Simonassi. Graças e paz, irmãos.
feliz aí por ver os irmãos aqui na casa do Senhor. Você que não se encontra no grupo de risco, as portas do Senhor estão abertas, né? Todos os cuidados estão sendo tomados, né? E você é bem-vindo, né, para estar aqui conosco. E como o pastor falou, a gente vai dar continuidade ao estudo, né, da semana passada sobre perdão, né, 5 verdades sobre perdão. E na semana passada a gente conversou bastante e a gente fez um primeiro ponto, né? Então, um estudo bastante completo e com muito material aí que a gente pode estar vendo aqui no dia de hoje. Que Deus possa abençoar, né, a nossa vida, o irmão Herbert também aí, o pastor Valdir que está nos ajudando aí. Amém? Só para dar um resumo, né, daquilo que a gente viu semana passada, a gente estava com o texto base de Mateus 6, 14 e 15. Né, onde Jesus está falando para os discípulos, né, sobre a oração dominical, né, e a forma como se deveria orar. E no final, no final dessa oração, ele vai falar sobre o perdão. Né? Se nós não perdoarmos o nosso irmão, o Senhor também não nos perdoaria. Então, acho que é uma consequência daquilo que o Senhor deixou para que nós fizéssemos. E a gente citou alguns textos aqui, e a gente viu que o perdão, ele é uma remissão de pena ou uma ofensa ou uma dívida, a qual nós temos com Deus e fomos redimidos com isso. E assim, né, devemos praticar da mesma forma com o nosso próximo. Por isso a importância do perdão. E a gente vê que a falta de perdão, de nós perdoarmos e até mesmo pedirmos perdão, ele vai causar doenças, né, no nosso corpo, né, que chamam doenças psicossomáticas, que vão gerar doenças não só na nossa mente, como no nosso corpo também. E hoje, para entrar no ponto 2, na segunda verdade, nós vamos estar meditando no texto de Mateus 18. E aí eu queria que os irmãos pudessem até ficar com a Bíblia aberta, porque a gente vai ler alguns textos. Mateus capítulo 18. Ele vai dar início lá no verso 21 e 22. Eu vou ler para os irmãos aqui. Então Pedro, aproximando-lhe, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E eu estava dando uma lida nesse capítulo 18 de Mateus. E Jesus ali ele começa a tratar sobre alguns temas, né? Primeiro ele vai falar sobre, né, quem era maior no reino de Deus. Ele faz uma comparação com as crianças, né, no início do versículo. Depois ele vai falar sobre os tropeços, né? Aí é melhor você entrar no reino faltando uma perna do que você ser condenado com o corpo inteiro. Depois ele vai falar sobre a ovelha perdida, né? Ele dá ênfase àquela ovelha, né, que a gente às vezes está com as 99 e fica tão feliz quando a gente encontra a que se foi perdida, né? Depois ele vai falar como devemos tratar o nosso irmão, né, com relação a alguma culpa. Aí ele vai falar, né, se o irmão pecou contra você, vá lá, chama uma pessoa, converse com ele. Se ele lhe perdoar, você ganhou um irmão. E aí Jesus, né, vai chegar no ponto onde a gente vai debater agora, né? Que vai ser esse texto que Pedro questiona ele, né? E aí Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E aí Jesus dá essa expressão, 70 vezes 7, mas era um número hipotético, né? A questão lá era, todas as vezes que o seu irmão fizer algo contra você e lhe pedir perdão, perdoe. Então, era um número que Jesus fez, porque os rabinos lá nas sinagogas, eles tinham uma questão de, se até 3 vezes alguma pessoa fizesse algo contra ele, ele perdoaria. Após essa 3ª vez, ele não perdoaria. E aí Pedro, né, questiona Jesus sobre isso, que era uma prática dos judeus. E Jesus vai, mais uma vez, quebrando os paradigmas, diz que é 70 vezes 7, não apenas 3. Né? E aí a gente vai ver quão misericordioso Cristo é com as nossas vidas. Vou falar. Amém. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Desculpa que eu interrompi o irmão Simonasse, né? A gente vê aqui também, amados, né, que o perdão ele é algo que sempre nós vamos precisar, né? Você vê que Jesus aqui deixa claro
né, a quantidade de vezes que devemos perdoar, e sempre nós vamos ter que ter o perdão nos nossos corações, sempre. Né? É infinitamente, como a Simonas falou. Né? E a gente sabe que esse é um tema não muito fácil, né, porque eu vejo que a escola do perdão, né, aonde se inicia o perdão, é na família. Né? É em casa, é você com seu pai, com sua mãe, com os irmãos, com os tios, é aquela comunhão ali entre família, né, e que a gente sabe que é um lado, assim, um ponto, né, a família muito focado hoje, né, nessa questão do perdão. Né. E a partir daí, esse perdão ele vai nascer quando se existe perdão em uma casa, entre as famílias, né, automaticamente a pessoa, né, perdoa o outro, o próximo, né, porque aprendeu, né, sabe que isso aqui é importante na vida cristã. Né. Então, essa quantidade aí é ilimitada e eu também vejo assim, né, Jesus Cristo mostrou essas quantidades de perdão em que você deve pedir, mas uma só vez se resolve. Né. Se fosse colocar essas 490, né, que dá 490 vezes, mas uma só resolvia. Já imaginou? Um só perdão com aquela pessoa estava resolvido. Né? E não usar o contexto aí de você tem essa chance, depois você tem mais outra chance, depois perdeu. Né? Amém. É importante observar essas palavras que Jesus profere, porque existe uma graça comum. Esse perdão, às vezes, dentro de casa, onde o pai diz, vai lá, perdoe. Mas aqui o Senhor está colocando em prática a salvação, a sua morada no céu. Né? É tanto que, quando ele conta essa parábola da ovelha, você tinha 100, perdeu uma, jamais alguém ia atrás de uma que ficou. Porque a ovelha, ela não pode estar sozinha. Na hora que você deixa sozinha, aí perdeu. Entendeu? Quando Jesus está falando, ele está falando exatamente do amor, da graça de Deus. E você vê quando ele está falando de perdão, ele está falando de questão de disciplina. Ele está falando de alguém problemático, alguém que criou problema, alguém que criou luta. É quando ele vai chegar aqui na frente, nessa pergunta de Pedro. Porque ele está dizendo, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai lá, fala com ele, acerta, não é? E se ele não te ouvir, leva outro. Né? Porque aqui ele está falando exatamente de pessoas que são irreconciliáveis e que essas pessoas vai ser riscado o nome dela do livro da vida. Né? Porque a igreja ela tem esse poder. O que a igreja liga na terra é ligado no céu. Então, se a igreja lhe desliga, né, ou se você se desliga sozinho, né, tanto que os nossos regimentos de estatuto, ele fala que 3 meses sem comunhão, essa pessoa está fora. E Jesus está falando aqui exatamente, dizendo, olha, meu pai, ou contando a parábola, né, essa insistência de Deus, para que não aconteça esse desligamento. Né. E aí Pedro chega com essa pergunta, Senhor, aí é quantas vezes? Né, quantas vezes eu devo perdoar? Né, quantas vezes a pessoa lhe procurar? Né, porque 490 vezes... Se isso for num dia, esse camarada deve ter lhe arrancado tudo, sua calma, sua tranquilidade aí. É praticamente impossível uma pessoa fazer 490 coisas que aborreçam a outra pessoa, né? Então, acho que era um número hipotético por conta disso, né? Que, né, em sã consciência, né, você não vai fazer 490 coisas que vão aborrecer a outra pessoa. Também, meu querido irmão Simonácio, os irmãos se encontram aqui, os irmãos que se encontram em casa, né? Observe que, quando a palavra também trabalha a questão do perdão, trabalha de alguém descontrolado. Talvez essa quantidade que Jesus traz, é porque você pode encontrar alguém descontrolado no seu dia, que lhe descontrole o dia todinho, provocando, lhe criando problema, lhe enfrentando. Você sempre está pegando aquela pessoa no erro, na falha. Né? Por isso que perdão é a forma de você curar aquela pessoa. Para que ele chegue em si e ele não pratique aquele mal, aqueles ataques a outras pessoas. Porque quem está causando danos, mal, né, para precisar de perdão, porque são pessoas que não estão a serviço do reino de Deus, das coisas de Deus.
pessoas que estão possuídas aí de um espírito de contenda, né? Um espírito que não é o Espírito Santo de Deus que ajuda, que fortalece, que abençoa, que suporta, que é longânimo, que é paciente. É alguém que está numa situação que não está com os frutos do Espírito. Porque se você está com os frutos do Espírito, eu não tenho que lhe pedir perdão. Porque você está praticando as coisas divinas, as coisas que me edificam, as coisas que eu me sinto bem, né? Então, Natural, né? Um processo natural. E aí, ele vai decorrer aqui do estudo, ele vai dizer, né? Em 1 Coríntios 13:5, né? O amor não guarda rancor. Em 1 Pedro 4:8, o amor cobre multidão de pecados. É justamente isso que o pastor está falando, né? Quando a gente, né, tem os frutos do Espírito, né? Longanimidade, benignidade, domínio próprio, essas coisas vão ser consequências para que a gente nem cometa algo que possa pedir perdão a outro, né? Porque o Espírito Santo já habita em nós, né? E a gente já está trabalhando isso como uma santidade, né? Que é algo que a gente viu até semana passada, é algo gradativo, né? O perdão é algo gradativo que a gente tem que ser trabalhado no nosso dia a dia. 1 Pedro 4:8 e você vê que, Simonasso, em Coríntios, você citou aí, Coríntios 13:5, vai dizer o quê? Não se porta com indecência, não é alguém indecente, né? Não busca os seus interesses, não está aproveitando ali uma chance, né? Não se irrita, não suspeita mal. Né? Por isso que esse abençoado, ele não acaba praticando isso aqui, ele não vai. E aí, Pedro diz o quê? Que o amor encobre multidões de pecado, né? E esse amor, né, é um amor que constrange, né? Um amor incondicional, né? Acho interessante que você vê que quando você libera o perdão, né, Deus ele perdoa você de uma forma que os seus pecados, né, eles são encobertos. Ele não vai lançar em rosto. Né? Então, veja o benefício que o perdão ele traz, né? Multidões de pecados. E eu estava analisando esses pecados, parece que vai somando, né? Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, né? E aí vai criando-se multidões. E você imagina, amados, o que é essa multidão de pecados, né? Porque uma multidão, se você vê assim, é uma multidão de pessoas, né? São muitas gentes, né? Então, veja que esse amor ele vai cobrir multidões de pecados. no relacionamento de marido e mulher, meu amigo, ambas as partes, né? A gente tem mulher que Salomão disse, olha, eu estou morando debaixo da ponte. Mulher rixosa, né? Relaxadona, descuidada com o marido, com as coisas. Há marido também que é descuidado, relaxado. Então você vai viver numa sequência. E às vezes você vê casamentos depois de 20, 30 anos, agora que o camarada está criando um sossego, dando um sossego à família. Então, e por isso que eles perdoam, né? Multidões. Porque tem gente também que não consegue perdoar, e às vezes o camarada fez um negócio há 35 anos atrás. Esse dia eu fui aconselhar uma família, e o menino já está com 40 e pouco, filho. E a mulher disse, tal dia, eu tive um menino, você saiu com seus amigos para beber, e eu fiquei lá, o menino precisou não sei de quê, eu tive que lavar roupa, e as fezes, as coisas do menino lá, a sujeira, e você passou 3 dias fora. O cara, quando teve um menino, foi comemorar, esqueceu de vir para casa. E a mulher ainda estava gravada no juiz dela. Vamos dizer, um negócio de 35 anos a mulher tinha gravado. Ela tinha gravado de 34, de 32, de 30. Estava umas sequências de... E às vezes não consegue perdoar. Né? Porque quando você não perdoa... alguém já disse uma coisa que a gente tem como se fossem uns vulcões aqui, entra em erupção. Né? Às vezes na questão sexual, esse instinto animal... Né? Às vezes eu estupro, vê tantas coisas aí. Então são coisas que o ser humano já tem naturalmente. E quando você não perdoa uma pessoa, não foi, às vezes você está estourando ali. Você está... Do nada, o cara nem entende. Mas rapaz, eu não fiz nadinha com essa mulher. Ele tinha feito... Só para completar aí essas multidões de pecado, até o pastor está aqui, eu vou tirar a dúvida. A questão né, porque o pecado ele vai chegar às narinas do Senhor, né? Tem uma passagem que chega aos céus, né? Então veja que essa multidão, além de ela ser horizontal, ela é vertical também. Então é um acúmulo, não é?
Isaías 59, 2, né? Então veja que até isso, né? O efeito que dá você não perdoar, né? Vai feder, né? Aquela questão que Simonas falou da podridão, foi das batatas, né? Além de sair crescendo, né? E aí vai causar um mau, né, odor, né? Então, como é sério, amados, a gente... Você vê que em Jeremias, né, 38, 10, está lá o profeta dizendo, olha, Israel, porque era um costume daquele povo pagão, quando eles iam adorar os seus deuses, eles lavavam tudo. O local de Baal, o local era tudo lavado. Porque essa palavra perdão, ela traz esse sentido de purificação. Entendeu? E você vai ver Jeremias 38, e Jeremias pregando exatamente sobre isso. Chamando Israel a um conserto, a uma limpeza, a tirar aquela mágoa, a tirar aquela angústia, tirar a falta de perdão, para que Deus habitasse no meio de Israel. Porque do jeito que eles estavam, não tinha como Deus, que eles estavam no caminho para a Babilônia exatamente por isso. Porque Deus estava querendo essa aproximação, eles não davam lugar. E você vê que essa é a situação, às vezes, de muitos lares. Imagina um lar que está o marido para um lado e a esposa para o outro. E Jesus disse que um lar dividido não existe. E está lá, às vezes, é atitude, é uma fórmula, é um jeito. Por isso que o perdão é essa forma dessa purificação. Você é elevado, porque é o que Davi fala no Salmo 32, ali no verso 1, né? Que ele está falando da questão do perdão, Davi está falando, é um buraco. Você está ali dentro e você não consegue, né? Mas Deus, ele consegue tampar. E às vezes esse buraco está sugando tudo que é seu. Não há prosperidade, não há saúde, não há um bom relacionamento, não há boas amizades, você não consegue circular dentro da sociedade, porque você está exatamente, tudo seu é aquele buraco que está sugando. Porque quando a gente fala de amor, quando perguntaram a Jesus, bom mestre, porque amor é uma coisa só divina. Se você faz o bem a alguém, Deus lhe emprestou a bondade dele. Porque o natural não é você dar uma ajuda a ninguém. O natural é você querer juntar. Você puxa para o seu filho, para a sua casa, porque você está com medo daqui, da manhã, de uma necessidade, de um aperto. Então a tendência é você se sentir seguro aqui nessa terra, mesmo você não sendo cidadão. Por isso que Pedro disse, devemos andar como forasteiros, não com apegos às coisas materiais. Então o Davi, ele sabe porque ele veio aquele buraco sugando tudo que era dele, sua saúde. Por isso que ele disse que meus ossos doía, né? À noite eu não conseguia dormir, era enfermidade em cima de enfermidade. Aquele passava ali no Salmo 32. Amém. E aí devemos perdoar como Deus perdoa. E aí como é que será que Deus nos perdoa, né? Lá em Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. E às vezes às vezes a pessoa fala um negócio tão pequeno com a gente fica remoendo isso, né? Trazendo maldição para a nossa vida, trazendo perturbação, tribulação para a nossa vida, pela falta de não liberar o perdão. Sendo que Deus é riquíssimo em misericórdia, né? E nos perdoa e nos esquece daquilo que nós fizemos, né? A cruz de Cristo foi justamente para isso, né? Para que ele se esquecesse daquelas transgressões que nós fizemos. E até hoje, né? Às vezes hoje a gente erra e pede perdão ao Senhor, e o Senhor está lá, sempre disposto a nos perdoar. É uma promessa válida, né? Para toda a vida, né? Perpétua, né? Em Miqueias 7, 18, 19, ele vai dizer, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece das transgressões do restante da tua herança. O Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, glória. Glória a Deus, né? Veja a misericórdia do Senhor. Antes, durante e depois, né? É uma misericórdia perpétua, né? A promessa perpétua de que Ele está sempre disposto a nos perdoar. E às vezes a gente é muito insubmisso, ranzinza. E aí existe, né, amados, como nós estamos estudando, né? Existe uma condição, né? A condição, é interessante, a gente sempre está frisando, meu irmão, para que isso aconteça, a condição é
que eu perdoe o meu irmão, né? Porque Isso se só eu vai se perdoar, cumprir se a gente cumprir com a nossa parte também, né? é a condição necessária, é verdade. Ô, Porque até glória. um problema, às vezes, vamos dizer, às vezes você pode arrumar um problema com uma pessoa e a pessoa não ter tido nenhum sintoma. Mas você ficou com. Por isso que o perdão, ele não parte de quem fere, parte de quem está ferido, né? Porque às vezes eu posso ter machucado Simonácio, eu nem. Está lá Simonácio com raiva, perturbado para dormir de noite, não consegue dormir, e eu, tranquilo, porque não. Por isso que Simonácio deve pegar o celularzinho dele, pastor, eu estou aqui triste porque aquela abordagem, aquilo ali, entendeu? E eu queria lhe pedir perdão. Porque ele está me restaurando, me ensinando para amanhã eu não fazer com ele. Por isso que aquele perdão que espera o tempo passar, esse não é perdão. Esse é acostumação, para se acostumar com o acúmulo. Em Efésios ele vai dizer, não se ponha o sol sobre a sua ira, né? Por quê? Porque o perdão ele tem que ser algo rápido, né? No cristão. Porque se a gente deixar, amanhã eu peço, aí a Bíblia diz que a gente não deve dar lugar, né? Não deve criar brechas para que o inimigo possa agir na nossa vida. E às vezes a gente deixa e aquela coisa vai minando. E você vê que foi a única coisa que os discípulos pediram foi fé para perdoar. Eles não pediram fé para abrir o mar, para calar o vento, para curar as pessoas. Eles não pediram fé. Mas na questão do perdão, eles pediram fé. Por quê? Porque o perdão ele tem que ser uma coisa muito rápida, muito instantânea. E ele acontece ainda você com raiva, triste. Você não tem que esperar passar. Você vai ver que aqui mais na frente está lá os discípulos, quando Jesus explica a eles a emergência, a urgência do perdão. Senhor, aumente nossa fé. Para que eu perdoe com ódio, com raiva. Entendeu? Para que eu não espere, quando eles estão dizendo, aumenta a nossa fé, para que eu não espere que a coisa morra lá dentro. Mas seja uma coisa instantânea. Porque às vezes você está esperando uma cura com o tempo, não é? Que nem disse Fernando Pessoa, as coisas impossíveis o tempo resolve, que não é verdade. Pode deixar várias mazelas. E por isso que às vezes você encontra pessoas, esse dia estava um casalzinho já com 70 anos, né, uns cabelinhos já brancos, ela também, mas brigando de manhã, tarde e de noite. Aí foi acúmulo, né? E agora os velhos estão lá, os dois brigando. Né? Às vezes acontece isso. Por isso que o perdão é a questão de fé. Eu estou te perdoando, meu irmão, porque Deus mandou te perdoar. Então eu te perdoo. E você vê que quando acontece isso, começa a vir a cura do Senhor. Começa a tirar a angústia, as dores, né? Aí vai se lembrar, claro, meu irmão. Acaba vai esquecer de uma lapada, de uma traição. Vai continuar sendo amigo? Depende. Porque uma coisa é eu lhe perdoar. Outra coisa é eu querer andar com você como não tivesse acontecido nada. Não é? Você vê que é o próprio processo do próprio Deus. Quando Caim diz, espera aí, Senhor, o Senhor quer dizer que o perdão não é maior do que o que eu fiz, não? Caim foi traíra, mas foi um traíra que deu a atacada certa, né, com Deus. Quando ele se queixa, dizendo, Senhor, o meu pecado é maior do que o perdão. Aí Deus disse, não. Eu vou botar uma marca em você aí, para quem lhe vê, não lhe matar. Né? Então, perdão é uma questão de fé. E quem vai pedir perdão também deve entender o seguinte, que isso, às vezes tem esse orgulho, né? Me perdoe, meu irmão. Mas o perdão não é esse, né? Perdão é você chegar e restituir o que foi quebrado, o que foi destruído. E você sabe que uma coisa quebrada nunca se restitui, né? Porque se é uma pancada num carro, você pode mandar fazer o serviço, mas o bicho não fica 100%. Né? Foi um negócio quebrado, ele nunca fica 100%. Fica, porque queira ou não, uma pancada no acidente, um negócio. Não, eu dei um carro novo, camarada. Mas você atrasou o dia dele, ele teve que esperar. Houve todo um... Por isso que perdão é a fé mesmo. É verdade. Fica uma cicatriz, né? Quando a gente... E aí é como o pastor falou, né? É impossível a gente esquecer daquilo que foi feito conosco ou que a gente fez com outra pessoa. Porém, aquilo não pode trazer malefícios à nossa vida. A gente lembrar daquilo, mas aquilo mais não nos perturba.
né? Então acho que perdão deve ser justamente por esse lado, né? A gente lembrar daquilo que foi feito, mas aquilo não doer mais no nosso coração, né? Nós não somos como Deus, né, que lança no mar do esquecimento, mas a gente vai lembrar, mas aquilo não vai doer mais no nosso coração. E aí a gente entra no ponto 3. A falta de perdão nos mantém em cativeiro. E aí ele vai dar continuidade ao capítulo 18 de Mateus, né, Mateus 18, 23 ao 35, que é a parábola do credor incompassivo, né? E aí eu vou ler para os irmãos aqui. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, mulher, filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que se saudasse a sua dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que tinha acontecido. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, e entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. E aí Jesus traz uma parábola para fazer uma comparação, né? Acho que a gente pode servir até para os dias de hoje. Ele devia 10.000 talentos, né? E foi perdoada a sua dívida. E ele encontra com o seu conservo, que lhe devia apenas 100 denários, e ele não perdoa, e ele cobra aquilo, né, de forma veemente: você vai ter que me pagar, né, pegando no pescoço dele lá, você tem que me pagar. E muitas das vezes a gente age dessa forma, né? Deus nos perdoa, a gente viu agora, né, o amor cobre multidão de pecados. O que Deus fez na cruz por nós, e a gente não consegue perdoar o nosso irmão por uma coisa tão simples. E aí eu fui temos o nosso professor aqui de matemática, mas eu fui fazer um cálculo, né, sobre essa dívida, né, trazendo para os dias de hoje. Ele devia 10.000 talentos e o outro devia 100 denários. Se a gente fosse calcular na moeda de Israel, que é o shekel, eu fiz um cálculo aqui, né? Um talento era um dia de trabalho, que eram 6.000 denários. E um dia de trabalho hoje em Israel, ele está por volta de 170 shekels. E aí eu fiz um cálculo aqui que vai dar 1.220.000 o dia de trabalho, trazendo para o dia de hoje com relação àquela dívida. Se a gente multiplicar por 10.000 talentos, vai dar 10 bilhões e 200 milhões de shekel. Se a gente transformar isso em real, vai dar 15 bilhões e 300 milhões. Então veja o tamanho do problema que aquele homem tinha. E aí a gente vê, né? O Senhor foi lá: não, está perdoado seus pecados, está perdoado sua dívida, você pode ir embora, siga sua vida, você não está me devendo mais nada. E aí ele encontra aquele homem. Aí você vê quão grande é a misericórdia do Senhor, né? Quando ele faz essa parábola, é justamente ele tratando do perdão da cruz, né, para que a gente exerça o perdão para os nossos irmãos. Ele diz: dá 100 denários, né? 100 denários, se 6.000 talentos era um dia de trabalho, 100 denários era bem menos, né? Então a gente vê aqui, né, que eu fiz o mesmo cálculo, e no final ele vai dar um valor lá de R$ 4,25. Então veja a diferença de 15 bilhões para R$ 4. Nada. Mas aquele homem
foi lá e foi cobrar a sua dívida. E muitas das vezes a gente age da mesma forma. A gente cobra ao nosso irmão, né, uma dívida que às vezes a gente já recebeu uma misericórdia, um perdão muito maior e que Deus nos deu de exemplo, né, para que nós fizéssemos. Né. Foi isso que Jesus estava falando para aqueles irmãos. Ó, a dívida que vocês tinham era muito maior e eu vou pagar por vocês. Deus já está pagando. Então, exerçam essa misericórdia com o seu próximo. Façam a mesma forma como eu fiz com vocês. E às vezes a gente é tão ruim que a gente não perdoa o nosso irmão. Amém. A gente vê também, né, amados, o quanto Deus ele dá o escape. Porque, né, como fez a comparação, né, que o Senhor aqui é o nosso Deus, né, agindo de misericórdia. Né, e Deus sempre dá um escape ao ser humano. Né, mas o ser humano ele não reconhece. Que se esse servo reconhecesse, ele dizia, não, eu fui perdoado por 15 bilhões. É impossível, amados, a gente pagar uma conta dessa hoje, um assalariado. Né? Você vê que a família dele todinha foi inclusa na dívida, né? Todo mundo, né? E ali aquele homem pede misericórdia ao Senhor, o Senhor dá. Né? E o Senhor sempre dá um escape, né? E Deus sabia que ele poderia, diante de Deus, ele sabia, né? Que lá na frente ele ia negar o perdão ao outro. Mas a gente vê que Deus nos dá uma chance, né? Nos dá uma oportunidade. Né? É como se ele dissesse assim, eu vou acreditar nesse sentimento seu aí, e eu quero ver se esse sentimento seu vai servir para outro. E a gente vê, né, que há uma decepção. Né? É por isso que quando Deus olhou para a humanidade, ele não achou ninguém justo. Quando ele olhou para a humanidade, ele disse, eu não vi um justo sequer. Não escapou ninguém. Todo mundo tem um defeito, todo mundo tem uma maldade dentro do coração. Né? E o amor que a gente tem também, a gente não coloca isso em prática. Né? É como o Simonasse expressou aí, né? Teve que pegar o cabo no pescoço, forçar, tão pouco, rapaz, 100 denários, né? Tão pouco. Né? E Deus nos perdoou de tão grande, né, pecado. Amém aí, pastor Filho. Eu vou dizer, uma parábola dessas, às vezes nós temos dificuldade como os brasileiros de entender. Porque no Brasil, vamos dizer, você deve, você não paga. Né? Você sempre escapa, né? Porque sempre o Brasil dá um jeitinho para as pessoas que não podem pagar. Né? Mas nesse contexto aqui que Jesus está vivendo, quem devia tinha que pagar. Tinha que pagar com os filhos, tinha que pagar com a esposa e tinha que pagar com ele próprio. O camarada era amarrado e levado lá para o mercado, ali para a feira, para ser vendido, para que... Então, era algo que esse homem já estava sentenciado para ser feito isso com ele. Você veja a profundidade, né? E você vê como nós, como seres humanos, somos pessoas difíceis de perdoar. Vamos dizer, ele recebe essa sentença, ele vai ser colocado na feira, ele, a mulher, o menino, tudo que ele tem, para ser vendido, e ele pede clemência, e o Senhor diz, está perdoado. Aí o rapaz deva a ele 100 dias de serviço, que o rapaz também pede clemência, e o rapaz poderia pagar. Essa é uma conta pagável, o dele não. O dele era impagável. Até fazendo a transconsideração da época, dos desgastes, de tudo, diz que era o preço da economia, como dizer, que o Brasil recolhe o ano todinho de impostos, que são bilhões e bilhões. Né? E às vezes a gente não entende todo esse processo, o perdão. Por isso que às vezes você encontra pessoas que não sabem o que Jesus fez por eles, né? Porque perdão também traz o sentido desse sacrifício de Cristo. E às vezes você vê ele engajado com coisas simples. Eu nunca me esqueço daquele pastor Luiz Esquiliró, quando nós estávamos lá e a mulher chegou aperreada, o esposo tinha abandonado a casa com os filhos, com tudo, e aquela mulher naquele desespero, e pedindo para orar por ela, pela família. E ele disse, a senhora perdoou seu marido? E ela não tinha perdoado, estava com ódio, com raiva. Disse, minha irmã, a gente não vai orar pela senhora não, porque não vai resolver nada.
senhora precisa perdoá-lo. A senhora precisa amar. A senhora precisa ver todas essas ações com olhos de amor. Porque a gente vai orar aqui, os anjos vão sair e vai agir lá. Uma senhora com ódio, com raiva, querendo que ele se arrebente, que essa outra mulher, que esse negócio, olha. Depois de umas 4, 5 tempos ali, aquela mulher disse, agora a gente vai orar, porque agora... E a senhora mesmo vai orar. Não sei o que aconteceu com aquela mulher, que era lá em Cuida das Armas, naquele campo ali. Mas eu tenho certeza que a oração, quando ela é feita com perdão, há uma ação divina em qualquer assunto. Você vê, nós somos muito difíceis, né? Nós não somos fáceis. E às vezes a gente precisa exercer esse pecado, né? Quebrar esse orgulho, né? Às vezes que nós temos, para que essas coisas não nos prejudiquem no nosso relacionamento com Deus. Que isso vai impedir o perdão de Deus na nossa vida, né? Que é o texto de Mateus 6. Se a gente não perdoa o nosso irmão, o Senhor, Ele é justo, também não vai nos perdoar, né? Se a gente não exerce, né, perdão com o nosso irmão, o Senhor... Você vê o verso 34 aí, né? Ele vai dizer que doenças, né? Vai causar doenças, os verdugos, a perturbação. Né? A pessoa que não perdoa, ela tem esses picos aí de ódio, de raiva, né? Esse pico aí, às vezes, de poucas amizades, né? Por isso que perdão, ele deve acontecer, né? Às vezes até um namoro, alguma coisa aí que aconteceu, que às vezes nossa mocidade está nessas guerras aí, né? Mas não pode estar junto, mas deve amar de longe, cuidar, né? Para que o coração não embriague com ódio, com desejo de destruição, com essas coisas aí. O pastor tocou na questão de jovens, né? E a gente sabe que o contexto hoje, né, dos nossos jovens, né? Eles estão muito emotivos e assim, posso até dizer assim, temerosos, né? Enfim, e essa questão do perdão, quando um jovem ele abraça, né? Ele tem no seu coração, né? Por qualquer mágoa que aconteça no decorrer da sua vida, né, ele vai liberar o perdão e assim como aqui a gente está vendo, né, que ele não liberando isso vai causar vários problemas para a sua vida física e espiritual, né, ele vai estar fortalecido, né, um jovem fortalecido. Por quê? Porque conhece a palavra, sabe que fazendo essa liberação de perdão vai evitar de vários transtornos, né, e a gente sabe que a vida vai continuar, né. Não é um relacionamento que vai destruir um jovem, não é uma decepção em um emprego, num trabalho, que você vai se frustrar, que vai decepcionar você. E sim, né, a palavra de Deus, né, o amor, os frutos do Espírito que você vai, né, conduzindo. Né? Porque, meu irmão, as decepções, se fosse contar aqui o que a gente já teve na vida, e se não fosse o Senhor Deus na nossa vida, dos irmãos também, né, para a gente perdoar o outro e entender o outro e caminhar, né, não estaríamos aqui se não fosse o Senhor. E você vê que essa questão do perdão é tão séria, porque às vezes tem pessoas que só vivem para procurar erros. Vivem procurar erros. Mas, rapaz, frontal, às vezes está os adolescentes, os jovens, naquelas confusãozinhas, alguma coisa, e às vezes eles ficam querendo uma coisa que não existe, um padrão. Se houve um atrito, se houve alguma coisa, né, se houve algum problema entre eles, vamos dizer, aquilo, às vezes aquela alegria, aquele estímulo, tudo aquilo que existia, ele não vai passar a existir mais. Não tem mais como não ter a mesma comunhão, a mesma alegria, o mesmo amor. Vai haver uma coisa diferente. Né? Mas às vezes as pessoas que vivem de procurar erro, falhas, 24 horas, elas geralmente se perturbam mais do que ajudam. Né? Porque às vezes já aconteceu o perdão, está perdoado, agora tu vai por ali, eu vou por aqui. Não é que tem que andar nos beijos, nos abraços, que não tem mais como andar. O problema que Deus está trabalhando aqui é a questão do ódio, a questão do coração. Né? Porque tem casos que você vai ter que amar de longe. Eu amo, mas eu quero aquele irmão lá do outro lado da rua. Porque se ele chega aqui, ele me causa problema. Eu não tenho ódio dele, eu não tenho raiva dele. Agora eu não ando com ele, por quê? Onde ele chega, perturba.
Onde ele chega, tira a paciência. Onde ele chega, ele me faz vergonha. Ele não sabe se sentar, ele não sabe falar baixo, ele não sabe ficar quieto. Entendeu? Eu tive uma confusão com ele. Mas ele é prejudicial. Você vê que Paulo está lá com João Marcos, né, com Barnabé, com Lucas, com aquela equipe todinha, e quando Paulo disse, não vai comigo não. Alguns, né, fala que João Marcos era meio... Ele era condições financeiras altas, né? Porque foi ele que deu a última ceia, lá em João 13, né, a casa provavelmente foi a casa de João Marcos, um cara que tinha posse, um jovem, e ele disse que às vezes estava acontecendo os cultos, ele estava lá fora, conversando, alguma coisa assim, e Paulo era muito... Paulo disse, eu não vou levar esse camarada porque ele vai me criar problema, eu não tenho problema com ele, mas ele não vai comigo porque ele... E a última vez a gente procurava ele desapareceu, ele voltou. Ele não tinha uma submissão, ele não era alguém cordado, assim, de cordado, não era uma pessoa, ele era uma pessoa difícil de... Mas você vê que lá na frente Paulo diz, ei, amadureceu, né? Então, às vezes, esse pessoal que procura muitas falhas, eles ficam, às vezes, divulgando, olha, o irmão Frontal não está bem, não, o irmão tal está... briga, aquele grupo ali está cheio de problema. Não, o grupo está porque tem pessoas que não conseguem. Por isso que o perdão ele é essencial para que até essas pessoas ele faça parte do seu grupo. Que você ame, que você cuide, que você ora. Né? Porque Jesus disse, olha, se você não pode tratar alguém como amigo, trate ele como inimigo. E ele manda orar. Né? Você não é meu amigo. Então eu vou tratar como inimigo, eu vou orar por você. E às vezes a gente esquece dessas coisas que libera, que faz a gente circular melhor com o nosso Deus, dá força para a leitura, dá força para a oração, dá força para vir para os cultos, né? Porque é essa ligação, né? Essa energia, essa coisa que acontece exatamente porque o seu coração é um coração maneiro. Às vezes o cara está tão pesado, de tanta raiva, que o abençoado não sai nem de casa. Aí a gente vê, pastor, você estava pensando, né? Às vezes a gente se espelha muito em pessoas, né? Hoje em dia todo mundo, né? A modinha agora é influência, né? É influenciador de alguma coisa. E às vezes a gente se espelha muito em pessoas que não acrescentam em nada à nossa vida. E no texto de Mateus 5, a partir de 38, ele vai dizer, né? Vocês aprenderam dessa forma, né? O que fizeram com você pague da mesma moeda. E Jesus ensina de uma forma diferente. Eu, porém, vos ensino de outra forma. Se alguém bater de um lado, né, oferece o outro lado, né, para bater também. Se ele esforçar você a andar 1 milha, vá com ele 2. E às vezes a gente se espelha tanto nessas pessoas que às vezes a gente se fica parecido com ela. Né? Hoje a gente vê, fulano fez um negócio com Beltrano, tem que pagar da mesma coisa, eu vou falar da mesma forma, né, eu não tenho mais relacionamento com ela. E a gente vê que o padrão divino é um padrão diferente, né? A gente não pode se espelhar, né? O que o texto de Romanos fala. A gente não deve se espelhar, não deve se amoldar ao mundo. Precisa ser diferente. E às vezes a gente começa a agir da mesma forma que o mundo age. Sem exercer o perdão, sem amar o nosso irmão, né? Sem tratar o nosso irmão como nós deveríamos. Né? E a gente precisa ter esse padrão, né, cristão, né? Esse padrão de Cristo, trazer eles para nossas vidas. Né? E aí a gente vê o texto aqui no decorrer da coisa, ele vai dizer, né, do estudo, ele vai dizer, nos deixa amargos e com corações endurecidos. Aí ele cita o texto lá de Hebreus, né? Tende cuidado de que ninguém te prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. É muito daquilo que o pastor falou, né? Às vezes você é tão ruim de relacionamento que você faz alguma coisa com a pessoa aqui e você tem que pede perdão aqui para que outra pessoa não seja prejudicada e outra, porque a falta do perdão, de liberar o perdão, ele vai trazendo uma raiz de amargura, né, que o texto até, esse raiz, ele vai dizer que é envenenar os outros. Às vezes a gente está envenenando outra pessoa, às vezes a gente nem sabe que está fazendo isso, né, de tão perturbada que está a nossa vida, de tão ruim que está o nosso relacionamento, né, com o nosso irmão e, consequentemente, com Deus, né? E não tem relacionamento com Deus se a gente não tem relacionamento com o nosso irmão. A gente precisa, a palavra de Deus ela é bem clara com relação a isso. Você não consegue amar o seu irmão, você não consegue amar a Deus.
Porque o seu irmão você está vendo, né? E a Deus? Né? Você está vendo seu irmão não está nem amando, meu irmão. E a Deus que não está nem vendo, como é que tu vai amar? É forte, né? Essa passagem aí do amor, né? Outra coisa também que Simonasso deu um pulo aqui, é que a falta de perdão é um pecado que bloqueia a prosperidade, né? Então veja até nisso, amado, né? A prosperidade não vou dizer uma prosperidade aqui financeira, né? Mas aquela prosperidade espiritual, né? De você ser próspero na amizade, ser próspero, né? Em tudo que você tocar, né? Em tudo que você for fazer, né? Nas suas atitudes, é bloqueado. Meu Deus, aí vem aquela situação, mas rapaz, eu faço isso, está dando errado, eu faço aquilo, está dando errado. O que está acontecendo, hein? Eu peço, Deus não. Eu oro, peço e não estou vendo nada, né? Por quê, amado? Está bloqueado, né? Tem que desbloquear, é igual um celular, né? Está no bloqueado, não tem como você nem mexer em nada. Quando desbloqueia, meu irmão, aí você tem acesso a tudo. Texto Provérbios 28:13, né? Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, se a gente começa a encobrir aquilo que deveria ser descoberto, né? Aqui em questão o perdão, a gente nunca vai prosperar. E aí, Beto falou aí, muito bem frisado, na questão espiritual, né? Não é nem trazer nada material aqui, não. É a questão espiritual. Às vezes o relacionamento com Deus, que deveria ser a primeira coisa que nós deveríamos preocupar, a gente tem deixado de lado, né? Na nossa insubmissão, né? Do nosso mau relacionamento com o nosso irmão, na falta de liberar o perdão, na falta de perdoar, né? De pedir perdão também, que as duas coisas estão atreladas. Esse orgulho, nessa soberba que a gente tem, né? Às vezes a gente fere o nosso irmão e, rapaz, é melhor deixar assim mesmo, né? O irmãozinho no canto dele, eu aqui, a gente vai tocando a vida da forma que tá. E aí quebra aqui, você cria uma barreira, né, entre você e Deus, e às vezes você nem sabe. E aí as coisas começam a estar bloqueadas, né? Verdade. E você não sabe o porquê, né? A falta de ou pedir ou liberar o perdão, né? Você vê como Jesus disse, o reino de Deus é chegado. Né? E existem os dois mundos, né? Esse mundo treva e existe o mundo espiritual. Então, nesse mundo espiritual, o padrão é esse. Ou você pratica, ou você está fora. Porque se você não consegue se alegrar, como a palavra de Deus diz, hora de manhã, tarde de noite, hora sem cessar, né? Tessalonicenses 5,17. Josué 1,8, né? Hora de manhã, tarde de noite para ser bem sucedido. Então você vê que é um mundo espiritual onde já há uma prática de oração, uma prática de leitura da palavra, né? Porque são coisas que você vê o Pai Nosso, quando ele diz: se vós não perdoar o vosso pecado, o vosso Pai do céu, vamos dizer, aquela oração que Jesus faz, ela era uma oração que só os mestres, depois de muito tempo caminhar com seus discípulos, é que eles conseguiam abrir o coração para que os discípulos participassem da sua oração. Então, naquele momento que Jesus está ensinando o Pai Nosso aos seus discípulos, ele está exatamente ali abrindo o coração, dizendo: olha como eu faço, olha porque eu sou eu, porque as coisas acontecem, porque os milagres, porque eu tenho autoridade no falar. Ele está ali abrindo, né? E você vê que ele coloca o perdão exatamente nesse nível. Um nível altíssimo, né? Por isso que nós, como cristãos, devemos ir com ódio mesmo, né? Você pode estar na maior tragédia, na maior desgraça da vida aí, pode ter sido injustiçado, né? Geralmente, quando a gente é traído por seres humanos, né? Quando acontece uma tragédia e for um ser humano o causador, vamos dizer, diz que é a coisa que mais maltrata a raça humana. Isso é uma tragédia aí de uma morte, alguma coisa. Diz que aquilo ali é uma coisa incurável pela psicologia, pelos psiquiatras, porque a pessoa não vai conseguir apagar aquilo da mente. Mas o perdão consegue. Por isso que no ódio, por isso que às vezes você está... mas quando você consegue graça de Deus e dizer: Senhor, pela fé eu perdoo esse... Aí, porque se não acontecer isso, como você vai entrar no reino de Deus? E essas perguntas é feitas muito nos jornais, né? Naquelas entrevistas, né, com bandido, né? Aí chega a mãe de família e o pai, aí você perdoa, o rapaz fez com você, né?
E a gente vê que muitas famílias, não perdoam não. Né, eu vou deixar a justiça de Deus agir, enfim. O ódio, a vingança. E raro você vê uma pessoa ali em lágrimas, não, eu perdoo porque ele matou minha filha, enfim, fez tudo isso. Né? É complicado, né, quando chega nesse nível aí de morte, né, porque ninguém sabe, cada um tem uma reação. E as escrituras diz, viu, Herbert, que na hora que aquela pessoa disse, teve até um japonês que tinha uma lojazinha cristão, e o rapaz trabalhava com ele, terminou matando a filha dele lá, né? E ele, eu perdoo. A Bíblia diz que o que é que acontece? Toda aquela mazela que estava que teve a perca, passa exatamente para o julgado. O que fez lá a desgraça. Porque agora ele não vai, o travesseiro vai ficar de pedra. Ele vai ficar porque eu fiz isso. O cara era bom, o cara não merecia. Entendeu? Porque quando não acontece o perdão, fica em você. Aquele miserável, aquele desgraçado, tirou a vida de um parente, de alguma coisa, você fica lançando aquilo ali, entendeu? Aquele lançando esse ódio, né? Mas quando acontece o perdão, a coisa vira de lado. O outro é que vai sofrer esses ataques dos orgoses que fala no verso 34. A coisa inverte, né? Por isso que quando Deus está mandando perdoar, é porque você libera. Né? Os romanos, eles tinham um tipo de morte que era uma das piores, né? A pior da cruz, né? Da estaca lá, o cabelo enfinhado ali, né? Mas essa morte que pegava um defunto em estado de putrefação e amarrava no indivíduo, para o indivíduo se sair debatendo e se agoniando. E quanto ele mais mexia, mais aquilo exalava, aquele odor e tudo aquilo ali, aquela situação, até ele morrer, porque toda a putrefação, tudo ia passando para ele ali, e ele morria ali naquela, vamos dizer, na questão do perdão é do mesmo jeito, porque aquela pessoa já morreu para você. Não vai ter mais amizade, não vai ter mais amor, não vai ter mais uma convivência, não vai ter mais nada. Mas aquela pessoa você não consegue liberar o perdão, não consegue liberar aquela pessoa, ela fica e ela vai lhe acabando, ela vai lhe matando, né? Esses dias eu falava até com uma pessoa, meu amigo, está vendo não tem alguma coisa aí? Que danada de tanta doença, parece que as doenças às vezes não acontecem. É tanta doença, né? Às vezes é falta de um perdão, falta dessa aproximação, dessa vivência com o nosso Deus. Né? Por isso, irmãos, perdoe. Né? Se alguém bater de um lado, como Jesus disse, ofereça o outro. Se errar a capa, dê a túnica. Né? O celular, dê a carteira. Né? Se andar uma milha, forçar uma milha, vá com 2. Né? Porque é um espírito, é uma situação que Deus espera que todos os seus filhos vivam, né, esse estado de amor, de graça, de ajuda ao próximo, né, de estender a mão. Né, e quando não der para andar, porque não dá hoje, talvez amanhã vai estar num bom relacionamento, né? E também não fique, às vezes, procurando perfeição em raça humana, né? Procurando defeito, né? Às vezes tem um grupo, claro que ali todo mundo não vai se relacionar bem, né? Até que os espíritos eles conseguem explicar aí na coisa humana, né? Na reencarnação você não devia fazer algum mal, é por isso que o espírito não bate, por isso quando chega fulano você não se sente bem, não é? Eles tentam explicar essa coisa de uma forma material, né? Mas a palavra de Deus ela manda que a gente perdoe, que a gente ame. Ele não manda você estar agarrado com todo mundo, andando como se estivesse tudo bem. Ele não manda fazer isso. Mas o processo divino é curar seu coração, curar seu relacionamento com Deus, né? Curar sua vida de oração, sua vida de leitura da palavra, para que você seja um cristão saudável, né? As finais aí, pode já, 9 horas ali. Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Né? Quinta-feira a gente conclui. Quinta-feira, se Deus quiser. Oremos ao nosso Deus. Pai, muito obrigado nessa noite por estarmos aqui na tua casa, Deus, refletindo sobre essas palavras. E certamente o Senhor tem falado conosco, Pai.
Sabemos que tem pessoas que têm dificuldade, Senhor, de perdoar. Pessoas muito pesadas para tudo. Porque quem perdoa é leve. Por isso, Deus, nessa noite, que o Senhor penetre, Deus, em nossos corações, Senhor. E se tiver alguma coisa, Deus, contra alguém, alguma mágoa, uma tristeza, que muitas vezes está causando danos, pedimos, Deus, que haja força, que nessa noite, Deus, no reino espiritual, aconteça a cura. Você possa olhar, meu Deus, meus irmãos, para aquele problema e dizer, olha, Deus, em nome de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, eu quero perdoar fulano de tal. E você vai ver que no mundo espiritual, o Satanás não tem mais nada a lhe acusar diante do Senhor. Por isso, Deus, pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, para que a gente não seja só leitores, estudiosos, mas que essas palavras a gente possa praticar, Deus, para que o conforto, a paz, o alívio cheguem aos nossos corações. Pedimos, Pai, do teu amor, da graça do teu Filho amado Jesus Cristo e as consolações do teu Santo Espírito, que venha e repouse sobre a nossa vida, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus.